Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinhá. Quero pedir aqui no começo que você dê um like, adicione o sininho se ainda não adicionou o sininho das notificações para você receber todos os meus vídeos e se inscreva se ainda não se inscreveu. Que tenhamos um bom vídeo. Oi, amado, amada. Espero que você esteja bem na paz do Senhor. Não sei se você está escutando na parte da manhã, da tarde ou da noite, mas te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus esteja acampado com seus anjos na tua casa. Amém? Bom, se inicia mais um mês de setembro, onde a gente fala muito de Setembro Amarelo, que é combate contra o suicídio, né? E porque existem campanhas sobre prevenção de suicídio. Sabe, hoje eu escutei um vídeo onde o presidente da ABP fala que 70 milhões das pessoas no Brasil sofrem de doenças mentais. E resumindo, ele se opõe ao uso das drogas, que estão querendo liberar a maconha, né? E penso que qualquer pessoa consciente deva pensar igual, pois as drogas pioram a saúde das pessoas. E pelo que eu pesquisei em 2019, ano que meu filho tirou sua vida, 700 mil pessoas haviam cometido suicídio. E eu me lembro que um pouco tempo depois, eu publiquei o meu segundo livro e me convidaram para dar uma palestra em 2 escolas de São Francisco. E ali eles não conseguiram fazer o Setembro Amarelo, então me convidaram para fazer no outubro. E uns dias antes, um menino de 14 anos tirou sua vida. E muitos estavam tentando tirar a vida, se mutilavam, né? O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo. E gera um grande sofrimento emocional, mental, para a família, para os amigos, até para a comunidade. Sabe, eu passei momentos muito difíceis com meu filho. E depois que tudo aconteceu, eu me pergunto seguido ainda, porque é difícil esquecer, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, os sis da vida, né? Então, sabe que é muito importante que a família e a pessoa que esteja mais próxima fique atenta quando a pessoa fala muito em tirar sua vida. Muitos não levam isso a sério. De novo falando em tirar sua vida. Isso é uma maneira, não é infantil, é uma maneira deles pedir socorro e às vezes eles não sabem se pronunciar direito. Outra, a pessoa tem picos altos e baixos num dia, geralmente mais vezes num dia. Tudo isso a gente tem que estar atento, o que mudou. Crianças também. Tem crianças que são abusadas às vezes pelos próprios pais, digo no sentido de mãe e de pai. Existem várias maneiras, né? Tios, amigos que estão dentro do próprio lar, né? Pessoas que a gente confia e que abusam nossos filhos desde criança. E a gente tem que ficar atento nas mudanças de atitude dessas pessoas, dessas crianças, né? Tudo para que a gente possa ajudar. E o primeiro passo é ter conversação, onde poderá entender essa mudança de atitude, talvez nem tanto entender, porque cada pessoa é única, mas perceber que algo mudou em seu comportamento. Quando meu filho tentou suicídio a primeira vez, o que eu mais fazia era conversar com ele, dar conselhos, mas além de ser casado, o que eu queria com relação à fé era diferente dele, então muitas vezes ele não concordava. Mas ele até havia procurado um psiquiatra, um psicólogo assim. Não, um médico, e que deram um remédio para ele. Só que esses remédios fizeram muito mal. Na realidade, a situação dele piorou, a situação mental dele piorou, uma vez que precisava trabalhar e ele não se aguentava em pé. Eu já experimentei o antidepressivo há poucos dias, mas por razões diferentes, para relaxar o corpo,
estou com problemas no braço e passei muito mal também, tomando 2 comprimidos. Porque assim como, infelizmente, eu tenho talassemia, meu filho também tinha. E não é todo remédio que a gente pode tomar. Mas o mais importante, eu creio que não é ignorar ou cirar, mas é mostrar que estamos o escutando, que nos importamos, que estamos ali para ajudar, e aconselho a levar no médico sim, porque muitas vezes falta algo no cérebro que é suprido com medicação, né? O psiquiatra pode medicar, já o psicólogo, pelo que eu sei, não pode, mas acho necessário procurar a ajuda de um profissional. E como sou cristã, aconselho um psicólogo e psiquiatra cristão, que além de ouvir, dar conselhos, podem orar junto com a pessoa. Porque eu creio que muito é a batalha espiritual. Estamos vivendo realmente uma guerra entre o bem e o mal. Então, quando meu filho tentou o suicídio a primeira vez, conto sua história no meu 2º livro, e no 3º, que ainda não publiquei, conto o que ocorreu da 2ª vez. Bom, na primeira vez ele não morava conosco, e assim ingeriu muitos comprimidos e entrou em coma, mas não morreu. E depois ficou morando conosco por um bom tempo, e apesar da minha situação emocional, em ter que cuidá-lo, ter sido muito complicado para mim, eu pude ajudar e passamos tempos bons juntos. E eu passei, se você ler a história, você não imagina o que eu sentia no mundo espiritual com isso. Realmente uma guerra, o inimigo queria destruir a ele e tanto a mim. Bom, com o tempo ele retomou a sua vida e sempre me garantia que não ia mais fazer aquilo. Que tipo aprendeu a lição, que estava apaixonado pelo Senhor, mas não foi o que ocorreu. E ele, na 2ª vez, morava longe da gente e acabou tirando sua vida no estado lá de Santa Catarina. Hoje já se passaram 4 anos e para mim parece que foi ontem. Deus dá forças para a gente suportar, mas é muito cruel o que se passa. Não dá para explicar em palavras a dor, a saudade, a dor do luto. E a pior frase que se pode ouvir é: a vida continua, levanta a cabeça. Realmente a vida continua, mas não é fácil. Mesmo sabendo que nosso amado possa estar num lugar melhor que o nosso, dói demais. Pois eu creio, aprendi com o que houve, creio no poder de Deus. Não gostaria muito de entrar neste assunto, porque sei que é pecado tirar a própria vida e ninguém tem esse direito. Como também ninguém tem o direito de julgar ninguém. Mas quando se perde um filho, ninguém consegue medir a dimensão da dor que é nisso. A não ser quem já passou. Como também ninguém consegue medir a dor daquele que tirou sua vida. Por que fez isso? Penso que chega um ponto que o inimigo de nossas almas deixa tal pessoa numa angústia, ao ponto que destrói o coração e ela não vê saída. Meu filho disse para mim na primeira vez que ouvia uma voz acusadora, sim, terrível, que ele sabia que estava errado, mas era algo que dominava sua mente, seu coração e até o corpo. Mas logo quando fez, pediu perdão a Deus, né? E se Deus tivesse algo para ele, ainda tivesse um plano para a vida, era para impedir que morresse. E Deus impediu. E eu perguntei para ele: mas filho, tu não pensou na tua salvação? E ele me disse que a dor era tanta que na hora não dá para pensar em mais nada, só acabar com tudo. A palavra diz em Salmo 116, 5: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E ele esteve do lado de meu filho neste momento. E igualmente do meu lado, pois eu também senti uma dor que me consumia. Mas eu precisava ser forte para com meu filho e o ajudar, e eu ajudava. E eu achava que ele poderia chegar um dia e ajudar outros nessa área. Mas a vida dele por anos seguidos foi piorando e ele não suportou tudo de novo. E eu falava de longe com ele e clamava para ele buscar ajuda. Mas entendo que quem está passando por isso não consegue buscar ajuda sozinho. E ele estava lá longe da gente. Mas tinha Jesus, aquele que o ajudou na primeira vez. Sim, Jesus, aquele
que foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos dá a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquedores, assim ele não abriu a sua boca. Isso fala em Isaías 53, 3-7. Esse Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Pois ele sabia quem era o inimigo e morreu para nos livrar deste inimigo, para tirar nosso sofrimento. E em Isaías 61, 1-13, ele fala sobre Jesus que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e dar liberdade de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Sim, esse Jesus morreu por nós. E eu gosto também de Mateus 11, 28, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu percebia que meu filho estava sem esperança do futuro, e eu falava muito para ele, e ele se animava, mas depois ficava como que sem nada. Deus nos ama tanto, ama você que está aqui me ouvindo e sempre está cuidando da gente, mas Ele não força nosso livre-arbítrio. Logo, Ele poderia ter impedido a morte de meu filho pela segunda vez. Então, por que não fez? Nunca culpei meu Senhor. Pelo contrário, amo Ele ainda mais, devido a quem Ele é e pelo que fez na cruz. E Romanos diz que nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus. Então, eu não sei como Deus irá julgar as atitudes de um suicida, mas os mandamentos dizem: não matarás. Esse julgamento pertence a Deus, porém eu creio que cada caso é diferente, por isso tenho esperança. Porque Jesus morreu pelos pecados de cada ser humano. E é lógico, como sempre digo, devemos nos arrepender. E o verdadeiro arrependimento é com mudança de atitude. Pois queriam apedrejar a mulher adúltera até a morte, e depois Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque para Deus não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, não importa o tamanho. As consequências é o que muda. E então eles desistiram de apedrejar ela, e daí Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Hoje eu resolvi trazer áudio porque eu não sei se eu ia ter clima de gravar ao vivo, porque é muito forte isso. Bom, mas quem tira a sua vida não tem mais conserto. Para a adúltera tinha conserto, mas para Jesus, que sonda o íntimo de cada um, porque penso que cada pessoa depressiva tem responsabilidades por seus atos, mas como está doente, não sei como Deus vê isso, só sei que quem perde a salvação é uma pessoa que não quer saber de Deus, renuncia a Cristo. E meu filho pediu perdão para mim e para o meu marido minutos antes de tirar sua vida. Então ele sabia, mas não conseguiu como da primeira vez. E se certificou que não tivesse volta. Penso que pediu perdão a Jesus e a Deus, e certamente aí Jesus estava com meu filho naquela hora. Pergunto: depressão nos afasta do amor de Deus?
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 34 a 39. Penso biblicamente sobre a história de Sansão. Ressalto que ninguém tem o direito de tirar a própria vida, pois enquanto a vida há um propósito divino para a existência da pessoa. Agora algo tenho absoluta certeza: se Deus permitiu uma pessoa partir através do suicídio, Ele fez tudo para ajudar, e Ele que irá julgar, pois Deus é um justo juiz. E eu escrevi meus livros sobre reino, sobre galardão, o que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas poderá ser salvo, depende da situação, poderá sofrer dano no reino, milênio que está por vir. Essa é outra história. Bom, agora eu quero dar um conselho para você que está num estado de depressão e não vê mais solução para a sua vida. Em primeiro lugar, você realmente precisa desabafar com alguém e depois buscar a ajuda de um profissional, de preferência cristão, que possa te ajudar, e um pastor. Por quê? Porque você precisa de socorro, pois estamos vivendo numa luta, como eu disse, entre o bem e o mal, e o mal fará de tudo para vencer o bem. E o bem já venceu naquela cruz através de Jesus, mas é preciso cada ser humano se apossar disso para que tenha uma vida abundante que Jesus prometeu. Fique comigo e eu vou ler um pouco para você do que escrevi o meu primeiro livro. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo Graça, que tenho no meu livro, no primeiro livro. Não posso ler todo, que ele é muito longo, né? Mas por que eu quero falar sobre isso? O qual é o significado, por que Jesus morreu lá na cruz, né? Então eu vou falar alguma coisa, mas para você entender, a gente precisa começar lá de Gênesis, né? Que antes que a terra era redonda, ela era sem forma e vazia. Deus fez ela com forma, colocou coisas nela, árvores, frutos, animais, répteis, peixes, tudo, né? E colocou o homem, fez o homem segundo a imagem dele. Deus chamou Jesus e o Espírito Santo, né? E eu escrevo aqui e disse então uma frase que transformou a pré-história em história. Façamos o homem à nossa imagem. Isso você consegue ver em Gênesis 1, 26 a 28. Então, Deus saiu do trono e desceu aqui, fez um boneco de barro e soprou o fôlego de vida nele, e esse boneco se tornou alma vivente. Mas antes disso havia um anjo Lúcifer, que se sobressaía. Em Apocalipse 12:4 diz que esse anjo conseguiu adeptos, outros anjos que acompanharam ele numa revolução contra Deus, e Deus os expulsou. Então Deus chamou Jesus e o Espírito Santo, fez o homem semelhante a ele. Façamos o homem à nossa imagem, porque ele queria encher a terra de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por que estou falando isso, né? Porque Deus criou o homem porque ele queria uma família como Jesus, não como um inimigo. E lá no meio do jardim ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E quem ia comer dessa árvore certamente morreria. E Satanás, com raiva desse casal que Deus fez, com ciúme de Deus, com inveja de tudo que Deus criou, seduziu Eva, e Eva seduziu Adão, e eles comeram o fruto e o pecado entrou. E daí o que aconteceu? O pecado entrando, houve uma separação entre Deus e o homem. E por isso que há tantos fatos que atrapalham nossa vida, mudam o psicológico da nossa mente, né? Se Jesus queria uma família de muitos filhos semelhantes a Ele, Ele ainda quer filhos semelhantes a Ele, cheios do Espírito Santo, para a honra e glória do seu nome. Então, se você está vivo, eu estou viva,
Nós humanos nascemos para sermos irmãos de Jesus, o unigênito do Pai, né? Que já existia. Se você olhar, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas em intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3 diz isso. Então, Jesus estava com Deus antes da criação do mundo. E o plano de Deus era perfeito. Perfeito. Mas Satanás não estava feliz com uma terra povoada de filhos que nem Jesus. E ele descobriu que o casal tinha uma ordem. E eles desobedeceram a ordem e acabaram idênticos a Satanás. E seu destino seria a morte. Imaginamos a cena. Eva comeu fruto e nada aconteceu. Pensou, Deus falou que morreríamos, eu comi e estou viva. A serpente tinha razão. Imaginem qual não foi toda a lábia do inimigo para que acreditasse que Deus havia os enganado. Ouvindo tal relato, o marido apaixonado tomou a mesma atitude. Fiquei pensando quanto somos precipitados quando estamos apaixonados. E Satanás usa isso contra nós. Amigos sempre brincam, eu estou lendo meu livro, que a partir daquele momento o homem soube o que é ter dor de cabeça. Mas vamos analisar sinceramente. O marido, mais do que ninguém, conhecia o amor de Deus. Então, o que deveria ter dito à mulher? Você que comeu da fruta, entenda-se com Deus, logo eu não comerei. Como Deus lhe deu o livre-arbítrio, teria poder para isso, né? Eu penso que ele queria ser como Deus também, né? Então, tudo no jardim era da responsabilidade de Adão, inclusive sua esposa. E daí, somente quando Adão comeu o fruto é que abrangeu a fria em que se meteu. Gênesis 3:7. Ultrapassou o semáforo no sinal vermelho e bateu com a cara no chão. E agora era tarde para voltar atrás, né? Então, naquele dia fatídico no Éden, a serpente também perdeu a sua formosura, né? E como esse casal pecou, a glória de Deus não estava mais nele. E ele foi amaldiçoado, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás morte. Desobedecendo, ele perdeu todas as mordomias e a ira de Deus fez com que fosse expulso do Éden, assim como o diabo foi expulso do paraíso celestial. E igualmente como Lúcifer perdeu seu ministério no céu, o homem perdeu o seu domínio sobre a terra. Mas essa condição infelizmente foi pior, porque o homem perdendo o domínio passou seu direito, sabem para quem? Para Satanás. Infelizmente ali o diabo venceu a luta. O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus. Porque desde antes da fundação do mundo, ter uma família perfeita como Jesus estava no coração do Pai. Mas por causa da desobediência de Adão, o perfeito foi aniquilado. Automaticamente o homem tornou-se inútil ao propósito de Deus, porque foi culpado e merecedor de sua ira. Porém, o que o inimigo de Deus e agora do homem não sabia, que o pai não desistiria de ter essa família. Então surgiu um plano, porém o poria em prática noutra época. Como assim? Seu propósito continuaria de pé, mas para isso criaria uma nova raça. Bom, precisamos entender que Deus Pai nunca planejou a queda do homem, isto é, desejou que Adão pecasse. Este plano foi de Satanás. Assim, caindo em pecado, ficou sob condenação e se tornou uma raça estragada, conforme Romanos 3:12, porque perdeu a imagem de Deus. Então, para que seu propósito de ter uma família semelhante a Jesus acontecesse, Deus teria que criar uma nova raça. Entretanto, conhecia muito bem seu opositor, sabia que nunca desistiria de arruinar seus sonhos. Assim, decidiu continuar investindo no homem sem o aniquilar. Mas por causa da queda foi necessário investir no homem, nessa raça estragada, agora utilizando o plano da redenção, isto é, a salvação da raça humana, e é aí que entra nosso Jesus. Bom, o ato pecaminoso deste casal trouxe sérias consequências, logo sofrimento,
Antes, o homem cuidava, mantinha o jardim em ordem na moleza. Agora precisaria se esforçar, trabalhar muito para adquirir os frutos da terra. Por quê? Por causa do pecado, a terra também foi amaldiçoada. Apareceram cardos, abrolhos, enfim, afetou a natureza, até os animais. Surgiram dificuldades, secas, fomes, desgostos, doenças, maldades e morte. Assim o veneno da iniquidade deu uma origem e a paz sumiu. Por isso que padecemos no mundo de hoje toda sorte de tragédias espirituais e físicas. Romanos 5,12. E assim como o diabo fez com a serpente, usando seu corpo físico, faz o mesmo com o ser humano, com animais e até com crianças. Entra através de abusos, escraviza, usa o ponto fraco de cada homem, este que não tinha antes do pecado, e assim vai praticando um estrago universal na criação de Deus. Faz do homem um cavalo. Estão igualzinho ao diabo, engana, mente, trapaceia, comete homicídio, etc. O inimigo ainda transformou o sexo, que era algo tão lindo, tão puro, numa tentação diabólica, lascívia, pornografia, pedofilia, comércio, completa libertinagem. Satanás conseguiu na terra o que almejava no paraíso, todo o domínio em sua mão, inclusive da morte. Eclesiastes 12:7. Somente não esperava que a história e o propósito de Deus continuariam, pois lá no Éden já surgiu a promessa. Gênesis 3:15. E isso será seu fim. O lado bom da história que aprendi: Deus nunca desiste e o ser humano continua fazendo parte de seu propósito original. Mesmo com o pecado, o homem continua diferente dos anjos, só com um detalhe negativo: anjos não morrem e ele agora poderia morrer. Deus poderoso poderia ter destruído este casal e criado outro, mas tudo tinha um porém desconhecido ao entendimento humano e a Satanás. Além do mais, Deus é um Deus de vida, não de morte, e os ama. Seria como nós, iríamos matar um filho rebelde? Claro que não. O plano de Deus sempre foi e é aniquilar Satanás, não o homem. E para isso usará outro método, mostrando que nada do que Satanás fez ficará impune e no final pagará um preço terrível. Aí eu conto nessa parte da graça também como vai ser o fim de Satanás, né? Infelizmente, o ato deste casal trouxe consequências devastadoras. A humanidade foi se multiplicando em tamanho e corrompendo-se totalmente por causa do pecado. E Deus se arrependeu de ter criado o homem e tê-lo colocado sobre a terra. Daí aconteceu o dilúvio e tantas histórias bíblicas que você pode ler. A Bíblia é maravilhosa. Bom, no paraíso o pai vinha visitar e conversar com o casal, mas depois que o pecado entrou, trouxe separação espiritual entre Deus e o ser humano, e também física, onde uma enorme distância nos separa dele. Porque pecando, o homem rejeitou Deus como seu Senhor e, repito, provocou sua ira. Lamentavelmente, permitindo ser dominado pelo inimigo, o homem tornou-se escravo do pecado e de Satanás. E mesmo depois do dilúvio, as coisas continuavam, né? E Deus começou a escolher homens, escolheu Abraão, escolheu Moisés, né? Tantas pessoas. Mas chegou um tempo que a situação estava crítica. E Deus, então, escolhendo Moisés, o povo acabou escravo, tirou o povo do Egito e deu leis, impôs as leis para o povo cumprir com as leis, porque ele era um povo diferenciado, um povo escolhido por Deus. Eu estou resumindo bastante aqui, né? Mas para você entender. E o povo começou a oferecer sacrifícios, porque depende o teu pecado, o pecado que você teria que pagar pombos, cordeiros, né? Novilhas, sei lá como é que era. E o sacerdote fazia uma vez por ano expiação pelo povo, né? Isto é, pedia perdão a Deus pelos pecados, assim como Moisés pedia pelo povo, intercedia pelo povo, e o povo trazia o sacrifício e aplacava a ira de Deus. Só que o que aconteceu? Este povo começou a pagar pelo sacrifício. Eu vou adulterar e eu mando matar um cordeiro, né?
Vou matar um ser humano e depois eu pago o preço, sabe assim? Não tinha o coração. Então Deus não queria, mas para que o propósito dele continuasse de pé, além de Pai Criador, teve que ser Deus Salvador. Assim sendo, por amor ao povo, precisaria cumprir sua promessa, o plano A. Plano B, aliás, solucionar o problema do pecado para que o plano A, ter uma família perfeita, acontecesse. Lembra que Deus cobrou Isaac de Abraão, né? Pediu que Abraão entregasse seu filho e na hora ele libertou o filho, disse que era só para provar a Abraão a fidelidade dele. E Abraão ia cumprir com tal sacrifício. Mas Deus o impediu fornecendo um cordeiro. Ali Deus já estava mostrando o que iria fazer. Então Deus Pai, em favor do povo, para que houvesse vitória sobre o mal, forneceu o holocausto Yeshua, o nosso Jesus. E ele, como filho unigênito, aceitou perder seu reinado, seu lugar de majestade, sua vida pelo mesmo motivo, amor. Então Jesus foi e é o libertador prometido desde Gênesis, sendo ele a solução, a única maneira de resolver o problema do pecado, de reaver aquilo que Adão havia perdido, dando legalidade para Satanás. Leis não surtiram efeito, pois a dívida impagável e sem fiança do homem contra Deus e com direito a Satanás estava no sangue, em seus pensamentos, em suas palavras e em suas ações, mas principalmente dentro do coração. Então o Senhor Jesus, sabendo do propósito de Deus, com sua morte o cumpriu, pagando toda a dívida de pecado que havia contra o homem. E além de aniquilar essa dívida, comprou algo que o homem havia perdido para Satanás, a semelhança a Deus. Sim, e de volta à vida eterna. Jesus se sacrificando deu-nos novamente o direito de participar disso, de sermos uma família gloriosa como Deus sempre quis. Penso que para Jesus não foi fácil cumprir tal missão. Nem sempre nos damos conta de tudo que ele perdeu por amor a nós. Vivia num reino perfeito, majestoso, sem doença, sem dor, totalmente diferente do nosso e abriu mão disso tudo. E já que tivesse que dar a vida por nós, como morreria se era imortal? Então vem a situação que Deus gerou Jesus no ventre de Maria através do Espírito Santo. Lá no Egito, quando foi instituída a Páscoa, um novilho então deveria ser morto e o seu sangue aspergido nas casas, umbrais dos filhos de Deus. Você conhece essa história? Assim não haveria morte e posteriormente eles foram libertos. Quando Jesus veio, ele não invalidou a Páscoa, mas comemorou-a conforme pedia a lei. E fez mais, se entregou como holocausto, como um cordeiro sem mácula. Isto é, fez o mesmo em nosso lugar, morrendo, espalhou seu sangue naquela cruz, como se fosse nos umbrais de nossa casa. Isso é, no nosso coração, e assim trouxe libertação. Então, nosso Jesus fez uma nova aliança. Nosso Jesus é o Evangelho, as boas novas, a boa notícia da salvação. Ele deixou uma vida maravilhosa registrada no Novo Testamento. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Fez muitos milagres, expulsou demônios, curou os enfermos, multiplicou pães, peixes, deu de comer aos famintos, deixou exemplos, conselhos e orientações, as quais aquele que fosse seu discípulo por amor a ele seguiria. Então, este plano B envolveu alguns fins para concretizar o plano A. Romanos 3, 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, no sacrifício e na ressurreição, Jesus venceu o próprio Satanás, pois o corpo e sangue de Cristo foi o único holocausto suficiente para aniquilar o plano do diabo e o pecado. Jesus, então, é
A nossa santificação é a justificação do homem. Ele venceu a morte e seu poder e nos deu direito à mesma vitória, porque seu sacrifício foi aceito pelo Pai em troca da dívida que estava sobre o homem, sobre mim e sobre você, aplacando sua ira contra a humanidade. Além da absolvição, teremos direito à vida eterna. E ainda quero deixar registrado algo muito importante com seu ato heróico. Jesus lá naquela cruz, para a alegria do povo de Deus, dos anjos da Trindade, ainda providenciou a derrota de Satanás, que se realizará absoluta na época do Apocalipse. Sem este sacrifício, isso nunca iria acontecer. 1 Coríntios 15, 26. Então, o que você precisa? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Atos 3, 18 a 20. Jesus comprou de volta a nossa liberdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, conforme eu li em Isaías. Quando Jesus subiu na cruz, a nossa punição caiu sobre Ele. Tomou os nossos pecados sobre si para que pudéssemos ser uma família. Para Deus ter uma grande família, precisávamos passar por esta terra. Uma mulher, por exemplo, quando almeja ter filhos, precisa primeiro gerá-los em seu ventre, depois trazê-los à vida. Deus usou o planeta Terra como casa e através das mulheres gerou filhos, mas por causa do pecado tiveram que sofrer as dores de parto e ainda geraram filhos inúteis ao propósito de Deus, pois pelo nascimento natural, infelizmente, o homem pertence a Adão. E isso causa tristeza ao Pai, porque é um Deus justo e como o salário do pecado é a morte, nasceram para morrer. Todavia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então Jesus, para que os que nasceram naturalmente se tornassem filhos semelhantes a Ele, teve que sofrer muito mais que dores de parto, inclusive passar pela morte, né? Mesmo Adão e Eva pecando, Deus continuou amando eles, mas entristeceu-se com tudo, porque sabia o que viria pela frente. E o pecado destruiu a semelhança do homem com o Pai. Sendo assim, todos aqui na terra, exceto Jesus, nascem em pecado, uma vez que somos descendentes do primeiro Adão. Dizem que Deus é um só e todos nós somos filhos dele. Mentira de Satanás. Sem Jesus, todos somos somente criaturas de Deus. Todos nós carecemos da misericórdia e graça não só do Criador, mas do Pai. E dizem, mas eu creio em Deus. Lamento dizer, mas o diabo também crê. Pelas atitudes, podemos perceber que a maioria não segue o Deus verdadeiro. Agora, o bom é que Deus mandou Jesus justamente para nos tornar filhos como Adão, lá no princípio, sem pecado, totalmente semelhante a Jesus, que é considerado o segundo Adão. E para isso, além de crer em Deus, devemos aceitar o sacrifício de Jesus, assumindo que vivíamos afastados deste Deus, que é o pecado original, independentes, rebeldes, desobedecendo a seus princípios, mas agora temos a oportunidade de mudar. Milhões aceitam Jesus como Salvador e até Senhor, porém não conseguem seguir um caminho assim. E o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar a continuar vivendo uma vida assim. Por isso que a gente precisa buscar ajuda de uma outra pessoa, pedir ajuda de um pastor. Se você está precisando de ajuda na área de depressiva, mental, porque o único que pode te ajudar é Jesus. E você diria, mas Jesus não ajudou meu filho. Tem coisas que a gente não entende. Tem uns que era para ser a hora, tem uns que não. Mas Jesus veio para trazer vida abundante. E o que importa é tu crer no sacrifício dele e aceitar este sacrifício para que tu tenha vida eterna e mude a tua mente. Tua vida vai ser outra, tu vai ter novo sentido nessa vida. Tu vai ter uma caminhada que não é fácil, caminhar no caminho estreito, porque o largo leva à morte, né? Assim como Satanás enganou a Eva, ele engana muitos. O caminho largo que é bom, mas é o estreito que é o verdadeiro, né? Então a gente tem que deixar muitas coisas de lado e às vezes, como eu disse, muito da nossa vida, do que nós passamos mentalmente,
às vezes é algo que falta, né? Precisa de química, uma coisa que falta, né? Mas muito é espiritual. Os psicólogos ajudam, os psiquiatras ajudam, mas o único que pode libertar o teu espírito é Jesus. Tu pode ter uma vida bem boa, sem problema nenhum. Eu não preciso de Jesus. Precisa sim, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nada desta vida importa. Tudo aqui é temporário, passa rápido, mas a vida eterna é para sempre. E eu já falei umas quantas vezes nos meus vídeos que a gente não morre eternamente, nós vamos viver ou do lado bom ou do lado ruim. Então, se você está precisando de alguma ajuda, busca Jesus em primeiro lugar. Em Romanos 10:9 diz que se confessares Jesus Cristo como teu Senhor e no teu coração creres que Ele sacrificou por ti lá naquela cruz, será salvo. Amém? Então, eu só queria falar um pouquinho do quanto é importante você aceitar Jesus na tua vida e por que Jesus veio. Jesus veio que Ele é o único caminho de voltar a ter comunhão com o Pai novamente e de sermos essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a honra e glória de Deus Pai, como Deus Pai tanto quer. Então, se você nunca aceitou Jesus como teu Senhor e tu crê no sacrifício dele, diga assim: Pai, eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu estou arrependido porque fui independente, desobediente à palavra, rebelde, e eu quero ter um verdadeiro arrependimento e mudar de vida, mudar de atitude. Eu recebo teu Filho Jesus como meu Salvador e Senhor e habita em mim e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Se tu fez essa oração de coração, a tua vida vai mudar. E busca uma igreja, busca um pastor, busca uma ajuda. Tudo tem solução. Para Deus nada é impossível. Deus veio para te dar vida e vida abundante. Tu é amado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso diz em João 3,16. Ele te ama tanto. Se o diabo diz para ti que tu não é nada, que tu não merece nada, que tu não vale nada, isso é mentira. Se tu tá vivo é porque Deus te escolheu para ser semelhante a Jesus. Se tu tá vivo, Deus te ama porque mandou o Filho dele para tu ter vida abundância, para tu ter vida eterna. Então tu passou nessa terra como filho para ser filho de Deus. E tu é filho de Deus se tu recebe Jesus. Fora disso não adianta. Fora disso não há salvação para ti. Fora Jesus não há salvação para ninguém. E nós nunca vamos ser perfeitos. Por isso que Jesus morreu por nossos pecados também. Glória a Deus. Graças a esse sacrifício e sua ressurreição, nós podemos ter esperança e vida eterna. E essa esperança que eu quero trazer para você hoje. Amém? Em nome de Jesus. Espero que você gostou dessa podcast. E não deixe de pedir ajuda se você precisa, tá? Deus tem grandes planos para ti. Deus tem um propósito para ti. Te escolheu antes do ventre da tua mãe para que tu tenha uma vida abundante em Jesus. Amém? Então é isso. Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.